os anjos? Você já teve aquela dúvida, não é? Assim, que os anjos existem? Alguém tem dúvida de que anjos existem? Não é? Aqui não tem ninguém. Oi? No pessoal da live não vai ver a tela. Dali, né? Da tela. Então é melhor colocar lá. Então coloca lá na. O irmão pode então colocar centralizando. Isso. O irmão vai ser meu cameraman aí. Quando você for falar lá, vira. O irmão vai ser meu cameraman. Então faz o seguinte. Quando eu apontar para lá, então o irmão aponta para lá. Nossa transmissão ao vivo é assim mesmo. Então, que os anjos existem, ninguém tem dúvida. Né? As escrituras revelam que os anjos existem. Que os anjos do mal existem também, né? Os demônios, também ninguém tem dúvida. Também já está, a escritura fala muito sobre demônios também. Então nós vamos, a dúvida que as pessoas muitas vezes têm aí é quem são esses anjos? Como eles são? O que esses anjos, como eles surgiram? Como que esses anjos, eles se relacionam com nós seres humanos? Será que o anjo ele é um ser humano que evoluiu? As crianças, quando morrem, viram anjinhos? Será que os anjos eles podem ter relacionamentos íntimos, sexuais com os seres humanos? Então, assim, existem essas dúvidas. Existem filmes que falam sobre relacionamentos de anjos com seres humanos. Será que isso pode realmente acontecer? O que está por trás de todo esse mistério de anjos, nós vamos revelar. No episódio de hoje, nós vamos fazer um panorama geral. Nós vamos falar um pouquinho sobre como eles surgiram, vamos falar um pouquinho quais são as características dos anjos, e nos próximos programas nós vamos nos aprofundando cada vez mais, tá bom? Então eu vou lá para a tela. Então, a relação, existe um mundo, né? Existe um mundo natural, que é o mundo que nós vivemos, nós vemos. Esse mundo aqui que eu estou olhando vocês, é o mundo natural, o mundo visível. Existem também um mundo sobrenatural. Tem gente aí quando fala de sobrenatural já fica assustado, né? Igrejas não falam muito sobre sobrenatural, né? Sobrenatural é aquilo que está sobre o natural aqui na nossa realidade. É um mundo invisível, é um mundo que nós não enxergamos. O mundo visível e o invisível estão intimamente relacionados com a nossa história humana. Se nós olharmos a Bíblia, vai ter ali intimamente relacionados. Os anjos tendo contatos, relacionamentos assim interpessoais, né? Não sexualmente, mas interpessoais com os seres humanos. O ministério dos anjos de Deus e a operação dos espíritos maus acham-se claramente revelados nas Escrituras. Então a gente sempre vai ver ali um anjo de Deus se comunicando com o ser humano, e os anjos maus, os espíritos maus, né? Influenciando de alguma forma a vida do ser humano. Eu e você, a nossa vida, temos de alguma forma, nós somos influenciados pelos anjos bons e pelos anjos maus. O que são anjos? Os anjos. Como eles surgiram? São as perguntas que nós vamos responder, baseado na Bíblia, tá bom? Então vamos abrir Salmos, capítulo 148, versículo do 1 ao 5. Eu quero que vocês aí abram. Eu coloquei ali também na tela, mas é importante que a gente abra a Bíblia também, tá? 148, no versículo 1 até o 5. Aqui diz assim: aleluia, louve ao Senhor do alto dos céus,
louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Está certo aí? Confirma? Alguma versão vai colocar primeiro louvem ao Senhor, outros vão colocar aleluia, né? Mas tudo está relacionado ao louvor. Segundo essa passagem, nesses dois primeiros versículos, nós podemos já identificar algumas características. Então vimos que os anjos, eles habitam aonde? No céu. Tá? Eles estão em constante louvor. Porque o Salmo fala, louvem ao Senhor todas os céus, todas as criaturas, todos os seus anjos. Os anjos estão em constante louvor. E eles habitam no céu. Olha lá o verso 3 e o verso 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. Louvai-o, sol e lua. Louvai todas as estrelas luzentes. Louvai céus dos céus. E as águas que estão acima do firmamento. Veja, a natureza também louva ao Senhor. Os astros, as estrelas, os planetas, de alguma forma eles louvam ao Senhor. Verso 5 diz assim: louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Então, a gente viu que os anjos, eles estão habitando no céu, eles estão em constante louvor, e eles aqui falam o quê? Que eles louvam ao Senhor, pois Deus, né, mandou e foram criados. Assim como todo o universo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus no plural. Aqui fala também, nos versos que nós lemos, fala os céus, dos céus. Ou seja, no princípio Deus criou. O céu seria o quê? O universo, as galáxias, né? Todos esses céus no plural. Todo o universo, as galáxias, cada planeta com a sua atmosfera, ela também é um céu. E no meio de tudo isso, a morada do próprio Deus. A morada onde Deus colocou os anjos para habitar ali com Ele. Então os anjos, eles foram o quê? Eles são criaturas de Deus. Deus ordenou e os anjos foram criados. Então os anjos, eles são criaturas. E eu fico aqui, eu acho maravilhoso, né? A relação, né? Deus, olha só, Deus criou os anjos. Deus falou e os anjos foram criados. O ser humano não. O ser humano, ele foi moldado da terra. Por quê? Porque o ser humano foi moldado do pó da terra. Porque o ser humano precisava ter uma ligação direta com esse planeta. Adão e Eva tinham que ter, nós seres humanos, tínhamos que ter uma relação íntima com esse planeta. Por isso Deus molda do planeta, do pó do planeta, né, os seres humanos. Nós temos uma ligação direta com o planeta. Os anjos foram criados como companhias. Deus criou os anjos para habitarem junto dele, no reino dele. Né? O ser humano, Deus planejou criar o planeta e Deus formou o ser humano para habitar aqui. Vamos entender mais. Então eles foram criados por Deus pelo poder da sua palavra. Ou seja, Deus mandou e eles foram criados. Os anjos, eles são dotados de poder e autoridade. Vamos ver em Salmos capítulo 103, versículo 19 e 22. Vou abrir aqui também. Versículo 19, vai. Nos céus, olha aí, os céus no plural.
o Senhor estabeleceu o seu trono. Então Deus tem um trono nos céus, no céu dos céus. Eu já preguei aqui uma vez sobre os três céus, né? Existem três céus, sobre a nossa perspectiva. O primeiro céu é a atmosfera que nós vivemos aqui. Quando a gente olha para o alto, a gente vê as estrelas, todo esse ambiente aqui é o primeiro céu. Quando a gente passa a camada de ozônio, as camadas que há em volta do planeta, e a gente sai da nossa gravidade, entra no universo. O universo infinito, ele é o segundo céu. E quando chega a morada de Deus, a morada dos anjos, esse é o terceiro céu. O próprio apóstolo Paulo, ele fala lá no Coríntios, se não me engano, ele fala que ele foi até o terceiro céu, foi arrebatado até o terceiro céu. Tá? Então vamos lá, vamos já aqui. O 19 diz o quê? A gente já leu, né? Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. 20. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder. Eles são valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhes obedecem à palavra. Agora sim, o verso 21, né? Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendigam minha alma, ó Senhor. Então nós vimos que Deus tem um reino. Deus tem um reino. E Ele estabeleceu o seu trono. Né? Se Ele tem um trono, Ele é a majestade, Ele é o rei do seu reino. Os anjos, eles habitam neste reino. Eles são ministros de Deus. Eles têm autoridade lá no reino de Deus. Eles têm autoridade. Eles são investidos de autoridade. Os anjos já existiam antes mesmo da criação da terra. Vamos ver lá. Jó capítulo 38, versículo 4 até o versículo 7. Diz assim: onde você, aqui Deus, falando para Jó. Jó, ele questiona Deus. Por que, Senhor? Por que aconteceste todas essas coisas comigo? Deus, ele questionando a Deus. Então, questionar a Deus sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida não é pecado. Questionar a Deus. Você não pode blasfemar. Você não pode culpar Deus e blasfemar contra Deus. Mas você questionar a Deus e querer saber o porquê, aí você tem duas alternativas. Deus, ele pode te responder como respondeu para Jó, ou ele pode decidir permanecer em silêncio. E aí você tem que aceitar a vontade de Deus. Se Deus permanece em silêncio, às vezes o silêncio fala muito mais do que mil palavras. Tá? Então vamos lá, verso 4. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Deus perguntando para Jó. Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Se é que você o sabe. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Verso 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Aqui é só uma observação. O verso 7 fala aqui as estrelas da alva. Essa mesma expressão, estrela da alva, ela é usada lá em Ezequiel, Ezequiel também na Isaías, para falar sobre Lúcifer. Né? Estrelas da alva quer dizer anjos.
portadores de luz, né? Estrelas da alva, são portadores de luz. Então, quando a mesma coisa é mencionado lá, tu eras querubim da guarda, ó estrela da manhã, aí tem outras línguas que falam estrela da alva, entendeu? Ou seja, ele era anjo do Senhor, ele era um portador de luz. Aqui está se referindo que os anjos, como estrelas da alva, eles louvavam ao Senhor. E todos os filhos de Deus é outra referência para os anjos. Tanto as estrelas da alva, quando aparece estrelas da alva, é uma referência a anjos do Senhor, a anjos de luz, né? Portadores de luz. Quando fala os filhos de Deus, aí nós temos que ter uma hermenêutica, né? Aqui, nesse caso, os filhos de Deus, eles estavam sendo os anjos. Mas em outras passagens, a gente vai ver que a gente pode fazer um estudo mais para frente sobre os filhos de Deus. Então, vai ser usado os filhos de Deus em um outro contexto, tá? Então, os anjos já existiam antes mesmo da criação dos seres humanos. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos seres humanos. Então, Deus criou os seres humanos, eles têm poder, autoridade, têm glória, eles são seres glorificados, eles são seres espirituais, mas eles também têm o poder de se transfigurar. Tá? Então vamos ver aqui mais. Os anjos são seres humanos. Os anjos não são seres humanos evoluídos. Não são. Algumas denominações, algumas pessoas acreditam que quando a pessoa morre, ela vira anjo. Se ela andou no caminho do Senhor, ela vira anjo. Isso não é bíblico. A Bíblia fala lá, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 30. Aqui o pessoal lá, a seita dos saduceus, eles foram questionar a Jesus, né? Foram questionar a Jesus sobre a ressurreição, sobre coisas assim. E aí falaram sobre a mulher, se a mulher ela perdeu o marido, ela casou de novo, casou 7 vezes, cada vez ela perdeu o marido e casou de novo. Quando chegar lá no céu, quem é o marido dela? Né? Sendo que os saduceus não acreditavam na ressurreição. E aí Jesus dá essa resposta para eles. Tá? Isso, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Não são anjos, são como anjos. Olha a diferença. Não são anjos, são como anjos. Vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Aí o restante do verso podem ler em casa, né? Então, Cristo fala que no céu, as pessoas que morreram, quando vier a ressurreição, quando ele fala sobre essa ressurreição, ele fala da ressurreição antes da volta de Cristo. Quando Jesus estiver ali para voltar, né, estiver aparecendo no céu, os que morreram em Cristo ressuscitarão, certo? E serão transformados, serão glorificados. Nós, os vivos, isso Paulo fala lá em Tessalonicenses, nós, os vivos, vamos ser transformados e vamos ser arrebatados com eles. E nós seremos semelhantes aos anjos. Nós não seremos anjos. Nós fomos criados, os seres humanos foram criados um pouco abaixo dos anjos. A autoridade, a classificação dos anjos está aqui em cima, os seres humanos mais abaixo. Então, por isso os anjos são superiores aos seres humanos. Então, um ser humano ele não pode evoluir. Não é que nem lá nos mangás, nos desenhos animados, né? Tem a evolução, né? Tipo Pokémon evolui. Não é isso. Uma pessoa não pode se evoluir para um anjo. Uma criança morre, ela vai para o sono.
ela não vira anjinho. Não existe anjinhos. Os anjos, eles não foram criados para procriar. Os anjos, eles não procriam. Os anjos foram criados, milhares de milhares, miríades de miríades, foram infinitos anjos. Não dá para contar quantos anjos foram criados. Cada anjo, ele tem uma personalidade própria. Deus criou anjos individuais. E esses anjos, eles não procriam. Não ficam que nem ser humano, né? Procriando. Eles não têm sexualidade. Não existe anjo e anja. Entendeu? Não existe masculino e feminino entre os anjos. Então já, aquela questão, será que os anjos podem se relacionar com seres humanos? Sexualmente falando? Não, não podem. Não é? Por quê? Não se dão em casamento. Nem casam, nem se dão em casamento. Os anjos. Eles não têm sexualidade. Então os anjos são seres espirituais, porém eles são glorificados. E têm o poder de se materializar. Aqui, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 6 até o versículo 7, ó, diz assim, ó, e novamente, isso o capítulo 1, versículo 6, ó, e novamente, ao introduzir o primogênito, esse primogênito aqui é o Senhor Jesus, tá? Ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e os seus ministros, labaredas de fogo. Ou seja, eles são espirituais, veja, eles têm um poder, eles são ministros de Deus, eles fazem sair labaredas de fogo. Vamos agora para o outro verso, ó. Tá? Aqui, ó. Hebreus capítulo 13, aí você pula agora para o capítulo 13, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, acolheram anjos. Tem até uma música, né? Às vezes a gente hospede anjos sem saber. Às vezes a gente, aquela pessoa que bate na sua porta, ela pode ser um anjo que você não está sabendo. Um anjo materializado. Quando o anjo materializa, ele sempre vem trazer uma mensagem. Na Bíblia, tem vários relatos de anjos que se materializaram e tiveram contatos com os seres humanos. Um deles foi Ló. Eu não coloquei a passagem aqui, mas é Gênesis capítulo 19. Depois você lê na sua casa, o capítulo 19 de Gênesis. Vai contar a história de Ló. Então Ló, de repente Ló está lá na praça da cidade, e Ló avista 3 homens, 3 varões. E ele então corre, e ele vai lá e fala, não, vocês são estrangeiros, vocês não são daqui. Vocês são diferentes. Venha ter comigo, venha estar na minha casa. Estou resumindo a história. E aí ele chamou esses 3 homens para ir na casa dele. E eram 3 anos. E Ló avista 3 homens, 3 varões. E ele então corre, e ele vai lá e fala, não, vocês são estrangeiros, vocês não são daqui. Vocês são diferentes. Venha ter comigo, venha estar na minha casa. Estou resumindo a história. E aí ele chamou esses 3 homens para ir na casa dele. E eram 3 anjos. Quando chega lá na casa dele, ele está lá hospedando, os anjos até falaram, não, a gente vai dormir aqui na praça mesmo. Não, na praça não, eu vou dormir na minha casa. Quando chega na casa dele, ele está lá hospedando todo mundo, pá. Daqui a pouco batem na porta dele. É a cena daquela foto ali, batem na porta dele. Cadê os 3 varões que nós vimos lá na praça e você trouxe para sua casa? Tragam eles para fora porque nós queremos abusar deles. Sodoma, a cidade de Sodoma.
Então os cidadãos de Sodoma, eles eram imorais. Eles abusavam uns dos outros. E quando eles viram aqueles 3 anjos, eles queriam abusar. Mas eles não achavam, eles não sabiam que eram anjos. Para eles eram o quê? 3 varões, 3 homens. Quando Abraão encontra com 3 anjos. A princípio ele não sabe que são anjos. Quando o anjo do Senhor fala com ele, ele reconhece a voz, porque o Senhor falava com Abraão, mas Abraão não via. Quando o anjo fala pessoalmente com ele, ele reconhece a voz e ele se prostra de Deus. Veja? Então há vários casos na Bíblia. Tá? E sempre quando o anjo aparece, ele aparece para fazer uma obra. Ou ele vem trazer uma mensagem, ou ele vem fazer algum milagre na sua vida. Quando ele aparece para você, ele vem fazer alguma coisa, um livramento. Não é? Tem uma história, um rapaz uma vez contou uma história para mim, de que ele acredita que ele tenha visto um anjo. Que ele estava andando com o carro, né, numa estrada, e no meio dessa estrada, a estrada estava livre, não tinha carro, só vinha carro voltando, e indo não tinha carro. Aí ele achou estranho, né? A pista livre e só carro vindo, não tinha nenhum carro indo. Aí, de repente, ele encontra um homem, um policial, faz ele parar e fala para ele: ó, cuidado, que lá na frente estão fazendo parada, estão parando as pessoas lá para roubar, para assaltarem. Então, você tem uma entrada logo aqui de frente, entra por essa entrada. E você vai pegar um atalho e vai sair lá na frente. E não vai passar por esse setor. Aí ele ficou assim, claro, policial, vou fazer isso. Aí ele pegou e foi. Quando ele chega lá na frente, encontra outro guarda. Aí o guarda pergunta: como é que você chegou até aqui? Aí ele fala assim: olha, o guarda lá atrás, lá no quilômetro atrás, ele me avisou que era para me pegar o atalho. Isso que é atalho? Não tem nenhum atalho por ali. E que guarda? Não tem nenhum guarda no quilômetro, alguns quilômetros atrás. Aí ele fala que por que estava a pista livre? Porque logo à frente daquele quilômetro teve um acidente. E os ladrões fizeram ali, alguns bandidos fizeram uma armadilha para poder os carros, né, furar o pneu. E eles então pegavam, assaltavam, e teve alguns carros também que tentaram fugir, bateram, algumas pessoas morreram. E quando o guarda começou a contar a história, foi exatamente no mesmo horário que o anjo falou para ele desviar. O outro guarda. Então ele acredita que foi um anjo. Ouvindo a história, eu também acredito que seja um anjo. Os anjos, quando aparecem para nós, eles podem se transfigurar em figuras de seres humanos, para trazer uma mensagem, para trazer algum livramento. Tá? Maravilhoso esse. O mundo sobrenatural é maravilhoso. Os anjos, eles são mais sábios do que os homens. Entretanto, eles não são oniscientes. Eles não sabem de todas as coisas. Eles não são oniscientes. Vamos ver lá, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 36. Aqui diz assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja.
os anjos eles não são oniscientes. Eles não sabem de todas as coisas. Quando Jesus ele foi encarnado, quando o Senhor Jesus ele encarnou, ele nasceu aqui na terra 100% Deus e 100% homem. Só que durante a sua caminhada aqui na terra, ele não utilizou da sua natureza divina. Não é que ele deixou de ser Deus. Ele continuou 100% Deus, mas ele não utilizou do seu poder divino. Ele usou somente a sua natureza humana. Por ele ser, pela natureza humana, ele não podia saber, ele não podia ser onisciente. Como Deus, sim. Eles é onipresente? Quem? Eles são onipresentes? Não, os anjos não são onipresentes. Os anjos, eles têm, eu vou falar daqui a pouco. Os anjos, eles possuem grande velocidade. Ó, próximo slide, eu faço aqui isso. Os anjos, eles se locomovem rapidamente. Eles se locomovem mais rápido do que a velocidade da luz. Ezequiel, capítulo 1, versículo 14. Quer ver, ó? Vamos abrir aqui. Diz assim, ó. Os seres viventes, esses seres viventes são anjos. São os anjos. Os seres viventes, como que está aí na sua Bíblia? Corriam. Na minha também. Zigue-zagueavam. Em outra versão está o quê? Corriam. Eles corriam. Outros falam que eles percorriam, né? Então eles ficavam ao redor da terra. Entendeu? Eles tinham uma velocidade muito grande. Eles conseguiam ir para todo canto da terra. Os anjos eles conseguem se locomover rapidamente. O capítulo 10, vamos falar para o capítulo 10. No 14 fala, né? Corria e voltava à semelhança de um clarão de relâmpago. De relâmpago, que eu não tinha terminado de ler, né? Então eles corriam, né, como um clarão de relâmpago. Você já viu um relâmpago? O clarão dele bem rápido, né? Então, agora capítulo 10, capítulo 10, versículo 20. Diz assim, estes eram os mesmos seres viventes, olha, que está contando a história lá da primeira. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Então, querubins é uma classe de anjos. Existem outras classes. Os querubins eram esses seres que estavam ali percorrendo. E existem outros. Tá? Nós vamos falar ainda sobre esses seres, essas classes. Os anjos comparados à luz, a velocidade da luz, a locomoção deles é de 300 mil, né? 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade deles. Equivalente a 7 voltas ao redor da Terra. Então eles conseguem se locomover de um ponto ao outro a mesma velocidade, como se tivesse percorrido 7 vezes ao redor da Terra. Num abrir e fechar de olhos. Tanto, um exemplo, depois você pode abrir até a Daniel capítulo 9. Lá, Daniel está fazendo uma oração. Ele teve a visão dos animais, ele ficou espantado, né? Ficou lá espantado, e aí ele ficou muito fraco. E aí Deus manda para Gabriel, vá até lá, acuda lá o Daniel e explica para ele a visão. No mesmo instante, o Gabriel está lá chamando Daniel. Está falando para Daniel.
Vê? Então, o anjo ele pode vir rapidamente. Velocidade da luz. Qual é a aparência dos anjos? Quem são os anjos bons e os anjos maus? Esse é o tema do nosso próximo estudo no domingo que vem, tá bom? Então, que Deus possa abençoar você. Que, eu não sei, ficou alguma dúvida a respeito do que nós falamos hoje? Sobre quem são os anjos, como eles se locomovem, aonde que eles habitam, como eles surgiram. Ficou alguma dúvida? Pode falar. Eles têm asas mesmo, tá? Sim, eles têm asas. No próximo estudo nós vamos falar mais sobre isso. Existem vários tipos de anjos. Então, existem anjos que são com duas asas. Existem anjos, duas asas que eu falo assim, existem um par de asas. Existem anjos que têm mais de um par de asas. Por exemplo, os querubins, que foi mencionado aqui. Os querubins, eles têm um par de asas que cobrem os pés, um par de asas que cobrem o rosto e um par de asas que eles voam. Então, são 3 pares de asas. Então, existem outros anjos que têm várias cabeças, outros anjos que têm vários olhos. Então, assim, cada anjo tem uma característica. Por exemplo, quando fala, isso eu vou falar mais para frente, né, só estou dando uma instigada em vocês. Quando Deus fala sobre o trono era um anjo. Era uma classe de anjo. Nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Mais alguma dúvida? Ficou claro? Então, nos próximos estudos aí a gente vai se aprofundando mais. Né? Espero que vocês possam estar aqui com a gente. Nós vamos estar procurando sempre transmitir também. Se vocês quiserem depois rever, né? Aí vocês podem acompanhar também, tá bom?